Olá, povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui agora, muito só por que me deu vontade de gravar. Porque assim, tá um frio aqui no Rio, eu tô de calça meia, blusa de frio. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar. Então, não posso falar muito alto porque, né, como vocês sabem, eu não moro sozinha, então não dá pra ficar falando muito uhul. E assim, eu quando criei esse canal, quando eu fiz, sei lá, só fiz 2 vídeos até agora e pouca gente assistiu, eu realmente faço mais pra, como se fosse um desabafo meu, um bate-papo, uma terapia própria, só eu e eu mesma. Mas assim, eu ando percebendo muito, tipo em rede social que eu tô, em Instagram, em Twitter, o quanto as pessoas andam sofrendo seriamente com ansiedade. E assim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E eu acho que quanto mais a gente fala e desmistifica a ansiedade e crise de ansiedade, e crise de pânico, a gente se solidariza um com o outro, sabe? E deixa isso, deixa que as pessoas que tenham, né, esse tipo de situação, que vivam esse tipo de situação, que se sintam um pouco mais acolhidos e que saibam que, tipo, isso não é uma coisa de outro mundo, nem que é uma frescura da sua cabeça e nem que você vai morrer por isso. Então, assim, eu, Nathalie, tive minha primeira crise de pânico foi em 2011, quando eu morava em Salvador. Tive uma crise, assim, extremamente forte. Eu tava dentro do ônibus, eu saí do trabalho, tava dentro do ônibus, e eu entrei no ônibus, 2 pontos depois do local que eu tinha pego o ônibus, eu pensei que eu ia morrer. Eu parei e pensei assim, vou morrer. Eu me senti muito mal, muito fodida. E simplesmente, eu só me lembro, eu descendo do ônibus e pegando um táxi e chegando em casa. Depois disso, eu passei meses mesmo assim, muito mal da minha cabeça. Eu quase reprovei na faculdade porque eu não conseguia ir pra faculdade. Eu não conseguia ir pra lugar fechado. Eu não ia pra shopping, eu não ia pra show. E tipo, eu trabalho fotografando também, então assim, essa foi uma das coisas que me prejudicou no meu trabalho. E assim, depois desse período eu comecei a me tratar com psiquiatra, comecei a tomar remédio, comecei a realmente ficar entrar no eixo, tentar entrar no eixo pra isso. E assim, eu não vou contar todas as vezes que eu tive ansiedade, óbvio, né, crise de ansiedade, porque pra quem tem isso desde 2011, isso não é muita novidade. Mas assim, uma coisa que eu queria deixar claro, não deixar claro, mas assim, às vezes a nossa mente, a nossa cabeça, ela prega tanta peça na gente, tanta peça, nosso emocional no caso, né, que um dia desse, tem mais ou menos, sei lá, acho que tem quase 2 meses isso, eu tô passando por um momento bem estressante na minha vida, assim, com algumas coisas estressantes, mas enfim. Eu peguei e comecei a sentir uma dor aqui no peito, bem aqui, no meio do peito.
E com isso eu comecei a sentir uma certa dificuldade de respirar. Tipo, eu respirava, tipo assim, uma respiração cansada, sabe? E quando eu era criança, eu sofri muito de asma e de bronquite. Eu tive que fazer tratamento, reprovei no colégio. Aconteceu, assim, um monte de coisa que eu realmente tive problemas de infância, na minha infância com isso, problema respiratório. E aí, com isso, eu peguei e fui decidir na emergência pra saber o que era, pra ver se a minha asma tava voltando, ou minha bronquite, alguma coisa assim. Beleza. Fui no médico. Cheguei pro médico e falei, não tô conseguindo respirar direito, minha respiração tá cansada, tô com dor no peito, tô com isso, tô aqui e tal, não sei o que. Inclusive um médico super, assim, sabe, atencioso. Aí eu falei, não, você pode estar com... Começou a falar, né, o que eu poderia ter. E eu falei assim, mas eu não tô bem, eu tô... E aí eu tô ansiosa por causa disso, porque eu tô com medo de realmente estar voltando a minha asma. E já tô no pânico aqui por causa disso. Ele, não, beleza, eu vou botar você pra tomar nebulização e com isso você pega e vê o que você faz. Beleza. Aí tomei a nebulização e continuei com a mesma dor. Cheguei pra ele e falei assim... Depois, né, voltei nele, no mesmo dia falei assim, doutor, eu continuo com a mesma dor no peito. A mesma dor no peito e o mesmo cansaço. E ele me examinou, fez tudo. E aí ele constatou que eu tava tendo uma crise de ansiedade. Ou seja, eu que tenho ansiedade há quase 10 anos, que já tive crise de ansiedade, já tive crise de pânico, já tive depressão. Tive isso e eu não soube identificar que eu estava passando por uma crise de ansiedade. Então, assim, eu acho muito importante, muito importante que a gente converse com os nossos amigos, que a gente desabafe sobre esses problemas que a gente tem, porque assim, infelizmente eu tô vendo o quanto as pessoas estão ficando cada vez mais doentes por causa dessa rotina tóxica que a gente vive. Tá muito bizarro, me preocupa muito, porque eu sempre vejo os meus amigos falando sobre isso, falando sobre ansiedade, falando sobre não estarem bem. E assim, hoje eu tava conversando com um dos grandes amigos meus e a gente tava conversando sobre isso. A gente precisa, além de dar um tempo pra gente, de se voltar mais pra gente, de se preocupar mais com a gente precisa fazer uma rede de apoio para quem precisa às vezes só desabafar, precisa às vezes só conversar. A gente tem uma mania muito grande de só querer falar e não querer ouvir o outro, sabe? Só de não, deixa eu desabafar aqui e pronto. A gente quer sempre ser ouvido, mas a gente nunca quer ouvir. E assim, eu tô falando isso aqui hoje muito sério, eu tô assim, não tô... Eu sou de zoar, eu sou uma pessoa, todo mundo que me conhece sabe, eu sou muito, sabe, de brincar, mas eu não ando achando assim a minha vida perfeita, nem tudo lindo, tudo maravilhoso. Tô passando por uma fase extremamente confusa da vida, aquela fase que eu não sei, acho que tem a ver com o meu inferno astral também, porque eu tô perto do meu aniversário. E aí, ao mesmo tempo, eu tô pensando assim, o quanto algumas coisas andam me frustrando. Muita coisa da minha cabeça anda me frustrando. E isso me consome muito, sabe? Eu fico ansiosa, eu fico triste, eu não consigo chorar, eu me sinto culpada. E eu vejo muitos amigos meus falando sobre isso. E as pessoas não conversam, sabe? Assim, as pessoas não se ajudam, as pessoas não têm empatia um pelo outro, sabe? E isso
anda me preocupando muito. Porque assim, eu tenho noção quando eu tô com ansiedade. Eu tenho noção quando eu tô mais propícia a ter uma crise de ansiedade. E mesmo assim, eu fui pega por ela e fui parar no hospital achando que eu tava com alguma coisa física e na verdade não era uma coisa mental. Então assim, é foda, gente. A gente precisa muito se cuidar. A gente precisa muito olhar ao nosso redor. Óbvio que a gente não vai cuidar dos outros antes de cuidar de si, mas eu acho que a gente precisa muito, muito mesmo ouvir os nossos amigos. Cara, para teu tempo, sabe? Tipo assim, um minuto, sei, um minuto não, um minuto é muito pouco. Mas sei lá, para uns minutos do seu dia, sabe? Da sua rotina. Não precisa ser todo dia, toda hora. Mas tem muita gente que pede socorro e a gente não percebe. Porque a gente tá tão acostumado com essa vidinha de rede social, de postar stories tudo perfeito. Ah, meu feed, eu tenho que organizar meu feed, que tem que ser lindo, que eu tenho que ganhar like, e que eu tenho que ser, sabe, eu tenho que ser perfeito, que a gente não se toca, quantas pessoas sofrem, sabe? O quanto por trás disso tem uma coisa que às vezes é só sinal de carência, sabe? De apoio. Então, assim, eu acho que a gente precisa se permitir sofrer. Esse negócio que as pessoas ficam falando, não, aqui eu não tenho tempo para ser fraco, eu tenho que ser forte o tempo todo. Não, gente. Ninguém é de ferro e a gente pode e deve se permitir sofrer, pode e deve se permitir ficar fudido na vida, porque é isso que é viver, é isso. Viver não é só tá lindo, tá tudo maravilhoso, tá tudo belo, tá tudo tudo pleno. Não. A gente fica fudido e a gente tem todo o direito de ficar fudido, porque nós somos pessoas, somos seres humanos feitos de carne e osso. Então, assim, tô gravando esse vídeo aqui, esse vídeo não tá curto, não sei quem vai ver, mas assim, eu espero muito que esse vídeo chegue em pessoas que estejam precisando saber que crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, isso não é uma coisa de outro mundo. Você pode e deve falar sobre o que você sente, você deve procurar ajuda, você deve se apoiar nas pessoas que podem te ajudar. Isso, pra mim, é o principal. Então, assim, eu não quero nem que o vídeo fique longo, já tô vendo que tá com mais de 13 minutos. Mas hoje, eu só quis vir aqui mesmo falar sobre isso. Assim, foda-se que eu nem tô arrumada, não ando a melhor pessoa do mundo pra dar conselho também. Mas, assim, como eu tô passando por uma fase mais delicada de questões internas, de entendimento próprio, sabe? De coisa minha que eu preciso parar e pensar e resolver. E às vezes eu sinto falta, porque eu poderia me abrir mais com as pessoas, mas eu não me abro. Então eu percebo que isso acontece com muitas pessoas que eu conheço, sabe? Tipo assim, eu tenho amigos meus que no Twitter falam que estão mal, que estão fodidos, que estão, sabe, ao ponto de desistir de um monte de coisa. E pessoalmente as pessoas se blindam, se botam uma máscara pra sociedade ver que elas estão ótimas e que foda-se, que tá tudo bem. Não, gente. Se permita não tá tudo bem. Tipo, comigo não tá tudo perfeito. Assim, graças a Deus, porque eu acho que a gente sempre tem que se questionar. Mas enfim,
eu só quis mesmo vir aqui hoje falar sobre isso, porque é importante. Ouça seus amigos, olhe ao seu redor, perceba, tente perceber pelo menos os pequenos sinais das pessoas que precisam de ajuda e também saiba desabafar. Saiba não, né? Desabafe, não é saber. Desabafe, porque isso faz muito bem, sabe? Eu aprendi muito isso esses dias, desabafando com pessoas que eu conheço, com amigos, com psicólogo, e mesmo eu tendo ficado meio balançada com a minha psicóloga que falou que eu posso estar com algum sinalzinho de depressão e tal. Tô expondo isso aqui porque foi o que eu falei, eu não sei nem se alguém ainda vê esse canal, se alguém vê esse canal, se alguém vai ver, mas eu acho assim que isso é meio que uma questão de as pessoas precisam tirar esse demônio de que depressão, ansiedade, pânico é uma coisa que você não pode sentir, que você não pode demonstrar, porque isso é sinal de fraqueza. Não é. Fraqueza é você achar que ninguém pode sentir isso. As pessoas podem, as pessoas devem, e totalmente a gente precisa desmistificar isso. Então assim, hoje eu só vim aqui pra falar sobre isso aqui com vocês. Desculpa pelo vídeo longo. Se alguém ver esse vídeo e tiver precisando conversar, tiver precisando, sabe, qualquer coisa, de uma palavra ou só de algum tipo de ajuda, eu estou aqui. E sei lá, qualquer coisa, comenta alguma coisa aí embaixo, não sei, enfim. Mas é só esse o meu recado hoje, tá bom? Beijo.